Maravilha. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui a função original, sendo 100x mais 200y igual a 920 como solução. Vamos colocar precisamente lá no 920. Este é o valor aqui como solução. E aí a gente pode observar aqui, ó, que eu tenho duas retas que cruzam com a minha função objetivo, ó, que dão nesse ponto aqui, que é a solução, né? 2.8, 3.2. Quem são elas dessas três aqui, ó? Então eu tenho essa daqui cruzando, ó, tá vendo? X mais y maior ou igual a 6. E essa daqui, ó, 2x mais 7y maior ou igual a 28. Então elas é que vão limitar para mim as minhas, os meus coeficientes da função objetivo. Então olha só, se eu fizer isso daqui, ó, veja que eu estou mudando a inclinação do B, mantendo o A fixo, mudando a inclinação do B. O que significa isso? Se eu estou diminuindo o valor aqui do coeficiente, ela vai ficar em determinado momento paralela a esta outra aqui, ó. A essa daqui, ó. Então veja que aqui ela ficou paralela, tá? Então, ficando paralela, eu tenho que ver, ó, diminuir aqui o custo da fábrica do Rio. Significa o quê? Que ao todo, ao final, considerando todos os custos envolvidos, mantendo-se o número de dias abertos à fábrica de São Paulo e a fábrica do Rio, com o mesmo número, o resultado da minha função objetivo, ou seja, o valor mínimo que eu gasto para manter essas duas fábricas e atender a demanda, é outro. Isso muda. A solução não. Então aqui eu diminui, ó, meu custo total foi para 600, o custo mínimo total. Mantendo-se a solução ainda de 2,8 dias em São Paulo e 3,2 no Rio de Janeiro. Ocorre que não é só esse ponto agora que é a solução, mas todos esses pontos aqui, ó, onde essa minha mão está deslizando, também são soluções. Mas todos eles dão 600. Ou seja, se eu fizer um balanço aqui entre um dia a fábrica do Rio, um dia a fábrica de São Paulo aqui, ó, nessa linha, com esse ponto, e 5 dias a fábrica do Rio de Janeiro, se eu fizer essa substituição aqui na minha função objetivo, vai dar os mesmos 600. Ou seja, mantém-se o mesmo custo, considerando outras soluções possíveis. Mas, volto a dizer, a gente manteve a solução idêntica ao problema original, fazendo uma variação do meu coeficiente. A mesma coisa se eu fizer a variação do coeficiente para valores maiores. E se eu aumentar o custo da fábrica do Rio? Até quanto eu consigo aumentar mantendo a solução em 2,8, 3,2? Então é esse o caso que a gente pode ver aqui, ó. Então, em vez de ficar fazendo ajustes aqui manuais para verificar onde estão os alinhamentos ou as inclinações, eu vejo lá, olha, bom, são essas duas aqui, essas duas retas que me limitam a inclinação da função objetivo. Elas é que me limitam. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar essas duas e verificar quais são os valores que limitam esta minha função objetivo. Então, voltando aqui, ó, essas são as minhas inequações que vão ser utilizadas, que eu vou utilizar apenas as retas, ou seja, apenas a igualdade. Não preciso carregar o maior ou igual. Tá? Então vamos pegar a primeira aqui, ó, x mais y x mais y, em vez do maior ou igual, lembra lá, igual a 16. Então, se eu for isolar o y, opa, muito obrigado, muito obrigado. Então, se eu for pegar o y e isolá-lo aqui, eu tenho, passando o x para o outro lado, 6 menos x. Então, observem que eu já tenho aqui
o meu valor do coeficiente angular, que é aquele que acompanha o x. Quanto que vale o coeficiente do x aqui, ó? Quando não está aparecendo, pessoal, quando tem só esse sinal de menos. Quantos x eu tenho aqui? Entendi a pergunta. Qual o coeficiente do Um x? X, certo? Isso, um x, né? Ou seja, eu não preciso exibir uma quantidade de x, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Esse coeficiente aqui, ó, é o coeficiente angular, ou seja, é a medida da inclinação desta reta quando eu estou com ela feita assim, ó, isolando o y. Lembra lá que é este cara que a gente olha. Então, um deles é menos 1 e o outro. Se eu fizer aqui ao lado, agora utilizando a outra inequação, eu vou ter 2x mais 7y igual a 28. Vamos isolar o y então. Então, 7y vai ser igual a 28 menos 2x. E aí o y, o que eu faço com 7? Passo para lá dividindo todo mundo. Então já vou separar aqui em duas divisões. 28 dividido por 7 menos 2x sobre 7. Vou colocar já 2 sétimos de x, tá? Então, olha só. Nem preciso me preocupar com esse coeficiente. Ah, 28 dá para dividir por 7, dá 4. Tudo bem, tá? Mas me interessa aqui, ó, este cara aqui. Este é o coeficiente angular desta minha expressão. Então, esse daqui, ó, é o que eu vou utilizar. Menos 2 sétimos. E aí, comparando os dois, quem tem mais inclinação? Quem que é o maior valor? Menos 2 sétimos ou menos 1, pessoal? Menos 2 sétimos. Isso. Menos 1 é menor, menos 2 sétimos é maior. E aí o que eu tenho? Lembrando que aqui esse cara está fazendo o papel do A, o 100, ou o 100 está no lugar do A e aqui eu estou no lugar do B. Não é? Então, quando eu faço lá, quando eu isolo o Y, fica menos B sobre A, menos A sobre B, perdão. Então, quando eu vou fazer a minha identidade, comparando aqui os intervalos das minhas inclinações, eu faço o seguinte. Menos 1 é menor ou igual à inclinação da minha função objetivo, que é a razão dos coeficientes A e B, dessa maneira, que é menor ou igual à inclinação desta outra reta aqui, ó, menos 2 sétimos. Então veja, o menos 2 sétimos veio daqui, desta reta, e o menos 1 veio dessa aqui. E o A sobre B é essa expressão aqui em cima de maneira genérica, né? Então se eu tivesse ela assim, AX mais BY igual a C, e fosse isolar esse cara aqui, ó, o Y, eu ficaria com BY igual a C menos AX, Y igual a C sobre B menos A sobre BX. Aqui, ó. Este é o coeficiente angular. Sempre o coeficiente que acompanha o x, tá vendo? Todos eles foi a mesma coisa. Coeficiente que acompanha o x, coeficiente que acompanha o x, coeficiente que acompanha o x. Tá bom? Como a gente viu na aula passada. Então a gente está vendo isso. Esse coeficiente angular está limitado por menos 1 e menos 2 sétimos. Feito esta relação, encontrada aqui pelos coeficientes angulares, eu posso verificar quais são as limitações dos meus coeficientes, tanto A quanto B. Vamos começar pela limitação do A, fazendo B ficar fixo, ou seja, o B valendo o que ele vale aqui nesse exemplo, ó, 200. Tá, então 200 vem dali, vem da própria expressão. Eu quero saber então de quanto a quanto o A varia se o B fica fixo. Então fazendo aqui a substituição, eu vou ficar com menos 1 menor ou igual
a menos A sobre 200 menor ou igual a menos 2 sétimos. E multiplicando o número que está dividindo, passando multiplicando por os dois lados, ou seja, eu vou passar o 200 para cá e para cá, ó, como a gente fez anteriormente também. Então, eu vou ficar com 200 vezes menos 1, menor ou igual a menos A, menor ou igual a menos 2 sétimos vezes 200. Ou seja, aqui vai ficar limitado por menos 200. E aqui, vamos fazer a conta. 2 vezes 200 dá 400 negativo, dividido por 7. Vou pegar nossa calculadorinha aqui. 400 dividido por 7, 57,1 aqui aproximadamente. Então aqui vai ficar menor ou igual a menos 57,1. Só que está todo mundo negativo, então para ficar todo mundo positivo, multiplica tudo por menos 1 e inverte os sinais da desigualdade. Então fica 200 maior ou igual a A, que é maior ou igual a 57,1. Ou ainda, se 200 é maior ou igual a A... Oi? Oi? Não apaga não, professor. Não apaguei, não. Esse negócio ficou doido aqui. Se 200 é maior ou igual a A é menor do que 200. E que, consequentemente, é maior aqui, ó, que 57,1. Então, eu posso escrever também assim. Então, o A está limitado, ou está entre 57,1 e 200. Então, essas são as inclinações do A. Então, se eu for aqui, ó, e ajustar o intervalo do A, ele vai de 57,1, ponto 1 aqui, né? Até 200 mesmo, tá bom? E o que eu vejo aqui? Então, vou fixar o B em 200. Depois volta lá, queria anotar. Não, já deixa você anotar. Volto sim. Só para vocês verem a inclinação aqui, ó. Então aqui, se eu variar agora o A, o máximo que ele pode, ó, 200, eu vejo que essa reta verdinha ficou paralela a essa daqui, ó. Ficou paralela a essa daqui, ó. Não é? E aí significa o quê? Significa que se eu aumentei o meu custo aqui do A, aumentei o custo da fábrica de São Paulo, significa que eu vou aumentar o meu custo total para atender o custo mínimo, que é aqui, ó. Então, vou ter que gastar lá R$1.200. Se por um outro lado eu for para o menor, ó, menor coeficiente, que significa o menor custo para a fábrica de São Paulo, significa lá, ó, no 57,1, ela está paralela a esta outra reta aqui, ó. Essa daqui, ó. E aí significa que eu vou ter se eu diminuir o custo da fábrica de São Paulo, significa que com a mesma quantidade de dias abertos, eu vou gastar menos. Vou gastar em torno de R$800 mil ao todo, tá? Considerando o número de dias abertos a fábrica de São Paulo e a do Rio. E essa mesma análise eu posso fazer com a fábrica, com o coeficiente da fábrica do Rio de Janeiro. Então aqui agora, se eu pegar e fazer A fixo, ou seja, A igual a 100,
eu vou ter na minha desigualdade menos 1 menor ou igual a menos 100 sobre B menor ou igual a menos 2 sétimos. É aquela mesma desigualdade que eu fiz para o B, para o A, substituindo B igual a 200. Só que agora, vou colocar aqui no lugar do A o valor dele, que é 100. Deixei o custo da fábrica de São Paulo fixo. E aí vou verificar qual é a variação possível do custo da fábrica do Rio de Janeiro, o menor e o maior custo, considerando a quantidade de dias abertos lá dela sendo a mesma, como solução, tá? Então aqui o que eu faço? Ai, pera, deixa eu copiar primeiro o outro antes. Volta um pouquinho, professor. Essa aqui, essa parte? A conta não tem fim, professor. Tem sim. Vai ser uma conta igual a essa aqui, ó, que a gente vai fazer. Só que agora vai ser para o B que a gente vai fazer, né? O B está aqui embaixo, o A está conhecido, e a gente vai passar, olhar o B aqui e tentar isolar, encontrar o valor dele. Ou os limitantes dele, né? O valor dele está conhecido, é 200, mas e se eu puder variar? Até quanto eu posso variar mais ou para menos? É isso que a gente está investigando. Ô, professor, deixa eu te perguntar um negócio. Semana que vem é semana de prova? Então, Dessa aula? não vai estar, não vai ter como. Até porque assim, eu faço avaliação em sequência, né? Então tem muito mais avaliações da minha disciplina do que 2, 3 avaliações. Eu não acumulo assuntos para vocês desenvolverem. Então vocês já fizeram 2 avaliações já. Né? A não ser que vocês queiram, se vocês estiverem com vontade, eu Mas coloco. ou seja, então não vai ter prova? Não tá entendendo? O seu irmão ele até regalou aqui, peraí. O quê? Então não vai ter prova? Não, é porque a gente está numa sequência, a gente vai começar um assunto novo já já, né? Então a gente vai continuar com um assunto novo na semana que vem. Mas se vocês quiserem, dá para montar uma prova. Sempre dá. Não, aqui. A gente já tava aqui procurando uma oraçãozinha assim das causas urgentes. Não precisa buscar o santo despedido, não. Isso daí mesmo, professor. Eu sei, eu fiz curso de matemática, tinha lá na biblioteca, sempre tinha ele. A gente ia fazer prova, sempre levava um desses santinhos. Ai, ai. Deu certo. Pega leve aí, que você já sabe o que a gente tá passando. Claro que Ele eu vai sei. distribuir santinho pra gente. Claro que eu sei. Pronto, vamos lá. Copiou, Suzy? Suzy, você está entre nós? Copiei, professor, copiei. Eba, vamos lá então. Então vamos voltar aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como o número conhecido está em cima e o desconhecido está embaixo, vamos separar em 2 partes aqui, só para facilitar a nossa vida. Então vamos olhar esse trecho aqui, ó, esta parte da desigualdade. E aí o que eu vou fazer? Ó, esse valor desconhecido, que é o B, que está dividindo 100, vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com menos 1 vezes B menor ou igual a menos 100. Tá vendo? Não alterei nada, só estou olhando em partes, tá? Ou seja, menos 1 vezes B é a mesma coisa que menos B, né? Certo? Né, gente? Então, menos B menor do que menos ou igual a menos 100. E se eu multiplicar todo mundo por menos 1, B maior ou igual a 100. Então, veja, o limite mínimo para B é 100. Bom, vamos ver o limite máximo, então. Só pode estar desse outro lado aqui, ó. Então, aqui nesse outro pedacinho, se eu olhar do meio para este pedaço aqui, eu vou fazer o seguinte. Menos 100. Opa. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. O B que está dividindo passa multiplicando, então eu vou ficar com menos 100 menor ou igual a menos 2 sétimos vezes B.
Ah, mas eu não quero 2/7 de B. Então esse 7 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. E esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo o 100. Então eu vou ficar com menos 100 vezes 7 dividido por 2. Menor ou igual a menos B. Então veja que eu só mexi com os números ali, hein? Mantive o sinal negativo desse lado, mantive o sinal negativo desse outro lado, não fiz nada demais. Não alterei mais nada na minha desigualdade. E aí eu posso simplificar aqui, ó. 100 dividido por 2, 50 aqui se eu quiser, né? Dividir primeiro. Se eu quiser multiplicar, menos 100 vezes 7 dá menos 700 também. E aí dá para dividir por 2, assim também. Então aqui, menos 50 vezes 7 dá menos 350. Menor ou igual a menos B. E se eu multiplico tudo por menos 1, 350 maior ou igual a B. Ou seja, B, 350 é maior do que B. Então, B é menor que 350. Então, é isso que eu tenho aqui, ó. Mesma leitura, tá? Só trocando as posições. Então, se o B é menor que 350 e maior que 100, B está entre 100 e 350. Então, está entre, a gente coloca assim, né? Matematicamente falando. Então, o que a gente quer concluir com isso? Eu me perdi nessa conta aí. Oi, diga lá. Eu me perdi nessa conta. Vamos nos achar. Diga lá. Nossa. Nessa conta aí de vai e vem aí, que volta, que não sei o que lá. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Nessa parte aqui? De passar pro outro lado? Foi bem aí que eu perdi. Tá. Então, assim, veja, o 2/7 está multiplicando o B. Eu quero só o valor de B, não quero o valor de 2/7. Então, o que eu faço com esse 2/7 aqui? Eu passo ele para o outro lado da desigualdade com a operação inversa. Então, se o 7 está dividindo esse lado, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Se o 2 está dividindo, se o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. É isso que a gente está fazendo. Ou se você quiser pensar assim, 2/7 é um único número que está multiplicando B, então eu vou passar o 2/7 dividindo. Se você passar os 2/7 dividindo, eu vou colocar aqui ao lado. Então vai passar dividindo 100. 100 dividido por 2/7. É isso. E aí como é que você faz divisão de frações? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Que é a mesma coisa que tem aqui. Ah, tá. Tá bom, professor. Agora me deu uma esclarecida aqui. Beleza, maravilha. É a mesma coisa, tá? Prosseguindo então, aí eu fiquei com os 350 negativo, multipliquei os dois lados por menos 1, troquei o sinal de todo mundo, inclusive da desigualdade, e aí achei o limitante superior a B. E aí chegamos nessa conclusão aqui. Alguma outra dúvida nessa passagem, alguma delas? Ou podemos prosseguir? Professor, do GeoGebra, como ficaria esses 100 e 350? São os limitantes dele também, assim como o 57.1 e 200, só que para B. Então aqui ó, é de 100 até 350. Olha que interessante se eu fizer com os que estão certo. Aqui. Ó. Vou voltar esse daqui para 100, que ele tem que ficar fixo em 100, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui na solução original, 920, o próximo dela. Pronto. E aí observe o seguinte, vamos variar agora de 100 para 100. Veja que ela está paralela aqui, ó. Esta função objetivo está paralela a essa daqui. Esta desigualdade aqui, ó. Não é? Se eu for para o outro lado, ó, tá até 400 no limite, né? Então, se eu for até os 400, que eu tinha colocado um valor qualquer ali, veja que ela não fica paralela, ela até passou do estar paralela, né? Ela está aqui, ó, mais próxima aqui do que aqui, tá? Aqui está mais distante. Então, veja que é um pouquinho antes disso, que é os 350 que a gente achou mesmo. Então, aqui, só para verificar corretamente o intervalo, eu vou trocar o limite máximo para 350.
E aí, ó, a gente vê que ela está paralela. Então, estas são as limitações dela, tanto aqui quanto aqui. Então, por exemplo, se eu atingir um custo máximo maior do que 200 para a fábrica do Rio, qual é o custo máximo possível que eu tenho na fábrica do Rio que mantém ainda o número de dias aberto, tanto a fábrica de São Paulo quanto a fábrica do Rio, igual à solução ótima original? É de R$350 mil diários a fábrica do Rio. Mas aí o custo total mínimo não é mais 920, é um pouco maior, porque se eu aumentei o custo da fábrica do Rio, mesmo mantendo o custo da de São Paulo constante, vai aumentar o custo total. E para quanto vai ser esse custo mínimo aumentado? Vai aumentar aqui, ó, vai chegar em 1.400. Tá vendo? E aí, novamente, ó, não é só o 3,2, 2,8, 3,2 que é a solução, mas todo esse conjunto aqui, ó, que faz parte da região viável, é solução. Ou seja, olha um outro ponto interessante de observar aqui, ó. Se eu manter a fábrica de São Paulo 14 dias aberto e 0 dias a fábrica do Rio aberto, também vai dar o custo mínimo de 1.400, assim como esse daqui. Então veja que qualquer um desses é solução. Este ou qualquer um desses outros intermediários aqui. Professor, acho que eu fiz foi errado. É, por quê? Eu tenho um negócio aqui na tela que eu não estou entendendo. Eu não consigo mexer as outras duas contas de cima. O meu C aqui, a equação C, ela deu uma linha, eu não estou entendendo muito bem. A linha fica uma linha verde. Sim, é a linha verde. 200 e 1.400. Hã? É essa linha verde aqui, ó. Sim, mas só que ela não tá igual essa daí. Ela tá reta. Ah, então deu algum problema aqui na leitura. Você vai ter que escrever de novo. Ele entendeu alguma coisa errada no GeoGebra. Aí quando é assim é melhor recarregar. Porque tá tudo bagunçado. Não, aí é melhor recarregar e escrever de novo. Aí escreve assim depois, ó, de novo. AX mais BY igual a C. Determina os intervalos, como eu coloquei, nas configurações para cada um dos coeficientes que você vai considerar com um certo intervalo. E aí testa, tem que fazer isso. O coeficiente B tem que mudar a inclinação, o A também, e o C tem que fazer esse deslocamento assim. Tá? Então, de maneira similar aqui, pessoal, se eu diminuir o custo da cidade do Rio, a função objetiva fica paralela à outra restrição. E aí o que significa diminuir o custo da fábrica do Rio? Significa que eu vou ter um custo menor na produção total. Quanto que vai ser o custo para atender a demanda? O custo total vai ser de 500, vai ser de 600 aqui. Está próximo, está aproximado aí. 600, né? Tá bom? Então, a gente fez uma análise de sensibilidade dos coeficientes aqui da função objetivo, seja do coeficiente da variável de decisão y, seja do coeficiente da variável de decisão x, tá? Chamados aqui de A e B, esses coeficientes. E aí, só para mostrar uma outra possibilidade de variação, se eu tivesse um aumento da disponibilidade de horas de 1 hora aqui, de 1 tonelada, de disponibilidade de horas não, de 1 tonelada a mais de demanda a ser produzida. Ou seja, se eu aumentasse a minha demanda no meu contrato aqui das lâminas médias, o quanto que isso aumentaria o meu custo de produção? Então, a gente vai calcular o preço sombra, ou seja, o quanto que se aumenta a mais, considerando, em vez de 6, 7 aqui nessa minha solução. Então, se eu aumentasse para 7, ó, observe essa função aqui, ó. Veja o que aconteceu. Ela foi para cá, ó. Ela não está mais aqui, ó. Essa era a função original aqui, ó. Vou tirar a vermelha de cima. Essa era a função original. Se eu coloquei aqui, ó, x mais y maior ou igual a 7, ou seja, aumentei a demanda em 1 tonelada das lâminas médias, eu já não tenho mais essa solução aqui. Eu não tenho mais como atender a demanda
com essa quantidade de dias abertos, tanto a fábrica do Rio quanto a fábrica de São Paulo. Olha para onde vai mudar a minha solução aqui. Tem que voltar para encontrar a solução, tem que voltar para os coeficientes originais, tá? Então aqui é 100 e aqui 200. Vou alterar agora apenas a constante da restrição da equação 2, aqui da equação 2. Aumentei uma demanda, 1 tonelada a mais de lâminas médias. Então aqui, ó, a minha solução agora, em vez de ser o 3,2, é este ponto aqui, ó. Aproximadamente 4,2, 2,8, ou seja, tem que ter a fábrica de São Paulo 4,2 dias aberta e a fábrica do Rio 2,8 dias. O quanto que isso aumenta de custo para mim? Então, se eu for exatamente nesse ponto, ó, era de 920, foi para 980. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá 982 porque não está precisamente no ponto. Se eu for lá no ponto, tem que ser 980 aqui, ó. Olha lá, a reta está passando certinho nesse ponto. Ou seja, de 920 para 980 aumentou em 40 mil, em 60 mil o meu custo. Isso para aumentar a demanda em 1 tonelada. Então veja, esse preço sombra de 60 mil para aumentar 1 tonelada a mais na demanda de Y. E observe que aqui, ó, se eu aumentar 2 toneladas a mais, em vez de 60 mil a mais, eu vou gastar 120 mil a mais, que ele é proporcional a esses casos aqui. Então olha só, aqui, ó, aí a minha solução vai ser essa, ou seja, em vez de 980 eu vou gastar 1000. Aqui, ó. R$1.044. 1.040. Isso. R$1.040. Então, esse preço é o que se paga a mais para aumentar ou para incrementar uma unidade a mais nas minhas demandas. Tudo bem, pessoal? Compreenderam então o que eu vou alterando em relação a essas situações? Aqui nessa condição, a minha função objetivo não se alterando e alterando-se uma das restrições em uma ou mais unidades, eu altero a solução do meu problema e, consequentemente, também altero o resultado da minha função objetivo. Se eu altero apenas os coeficientes, um dos coeficientes, que significa ali verificar uma oscilação máxima ou mínima dos coeficientes da minha função objetivo, eu não altero a minha solução da função objetivo, mas altero o resultado ali dos custos envolvidos, ou dos lucros, ou do problema de minimização ou maximização ao final. É isso que a gente faz, ou que a gente pode analisar de maneira quali, usando, por exemplo, o recurso GeoGebra, juntamente com a parte quantitativa, utilizando aqui os processos analíticos. Perguntas? Diga lá. Eu entendi mais ou menos, mas já é difícil. Ah, não, Eu também achei bem complicado. não é uma coisa trivial, não. É, Eu Tem uma- entendi, mas é bem complicado para fazer. Tem uma não certa- é um exercício de 15, 20 minutos, não. É um não, exercício que
gasta uns 40 minutos para fazer. Não era para vocês chegarem à conclusão dele nesse momento que eu deixei para vocês. Era para vocês pararem, refletirem, se depararem com essa circunstância mesmo. Tá? Só para vocês enxergarem. Porque isso, na verdade, quando a gente for no Excel, já vai estar pronto. Então ali vocês vão entender. Vai estar lá falando preço sombra. Vocês já vão saber o que é o preço sombra. Vocês não precisam fazer o gráfico ou fazer essas coisas. A mesma coisa, limites. Limite inferior, limite superior. Vocês já sabem que são as variações dos coeficientes. Entendeu? É basicamente isso. É mais a interpretação que vocês vão utilizar do que o processo de cálculo agora. Mas por que é importante o processo de cálculo? Vocês saberem de onde vem aqueles resultados lá. Então, professor, mas a interpretação mesmo é difícil. A interpretação é complicada também. Né? Nesse momento vocês estão olhando a interpretação no gráfico ali, né? Então vocês estão olhando uma variação da função. E aí você fala, nossa, mas como é que essa função variando está associada ali àquele resultado do coeficiente? Então tem que ficar muito atento àqueles resultados dos coeficientes quando eu mexo lá nos sliders, né, dos deslocadores dos coeficientes, né, do controle deslizante, que aí não é só uma questão de alterar a inclinação ou a localização da minha reta, mas sim impactar ali em alguma análise sobre esses coeficientes, né, e o significado deles no contexto do exercício. Tem isso sim. Então se eu fosse, por exemplo, fazer uma conclusão aqui, dessa parte, ó, só para a gente finalizar esse trecho, ó. O que eu poderia dizer aqui para esse cara? Esse cara aqui é o valor ou custo da fábrica do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. 200 mil é o custo fixo. B é o custo variável. Né? Então, eu posso dizer que o custo funcionamento ou de operação diária da fábrica do Rio Deixa minha caneta tá falhando. OP, nossa, que dureza para escrever. E o meu Word tá falhando aqui também, tá dando bug. Operação diária varia entre 100 mil e 350 mil reais. Nossa, que briga que eu tô hoje, hein? Com vai deixar escrever ou não vai, meu querido? Com total de dias para atender a demanda. Nos mesmos dias. Em 2,8 para São Paulo e 3,2 por Rio. Não vou escrever mais porque esse negócio vai sumir daqui a pouco. Ó. Mas essa é uma possível análise que a gente está fazendo aqui. Ó. O quanto o custo da fábrica do Rio de Janeiro varia e mantém ainda a minha solução ótima na parada ainda aqui, ou seja, a minha solução ótima
sendo satisfeita. Então, a minha solução possível, mantendo, obviamente, neste caso aqui, o custo da fábrica de São Paulo fixo em 100 mil, significa que eu posso variar o custo da fábrica do Rio de 100 a 350 e o meu número de dias, tanto de uma fábrica quanto de outra, ainda é solução. 2,8 para São Paulo, 3,2 para o Rio. Tá? É isso que a gente está fazendo no contexto do exercício.